avançando para a terça-feira, a lição nos faz uma pergunta. E aqui mais um aspecto muito interessante para a nossa compreensão: desapropriação ou aniquilação? Eu considero essa lição da terça-feira, irmãos, o ponto-chave, o ponto mais importante que liga a compreensão de todos os aspectos envolvidos aqui nessa lição. E aqui, novamente, nós vamos encontrar os textos do livro de Êxodo, 23, 28 a 30, 33, 2, 34, 11, Números 33, 52, Deuteronômio 7, 20. Então, irmãos, nós vemos aqui, nestes textos, que Deus orienta para que os cananeus fossem lançados fora da terra. Os cananeus seriam lançados para fora daqueles domínios, repete aqui esses versos de Êxodo, e em Números, Deus diz que eles deveriam desapossar diante deles os moradores e deveriam derrubar os altares, as colunas, os postes ídolos, derrubar as imagens de escultura. Então, irmãos, a princípio a intenção de Deus é que fossem destruídos todos os sinais, todas as evidências do culto idólatra. Isso deveria ser completamente destruído. E a intenção original de Deus era que Deus espalhasse esses povos, como aconteceu na Torre de Babel. Deus espalhou aquela gente, porque era um antro de pecado, era uma concentração de abominação, de pecado, de perversão. Essa era a intenção original de Deus. Mas por quê? Então, a grande pergunta é, por que a intenção original de Deus de apenas espalhar o povo e destruir tão somente as marcas da idolatria resultou em morte e destruição e aniquilação? Bom, esse é o que vamos estudar agora nesta lição. O propósito original de Deus, primeira linha aqui do comentário do autor na terça-feira, para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso, desapropriá-los do território. Irmãos, eu confesso que é a primeira vez que eu estou tendo esta compreensão. Os textos estão ali, nós sempre lemos, não há texto novo. Acabamos de estudar no trimestre passado o livro de Êxodo. Várias dessas passagens da lição desta terça-feira estão no livro de Êxodo e eu ainda não havia captado esse sentido. A intenção original de Deus não era matar aquela gente toda. Embora, ao chegar a esse ponto, nós precisamos entender por quê, quando Deus chegou a esse ponto de dar ordem para a morte dessa gente. Quando examinamos essas passagens, nós vamos ver então que os termos utilizados, eles descrevem a desapropriação, a expulsão e a dispersão daquela gente daquela terra chamada Terra Prometida. Os textos que ordenam Israel destruir alguma coisa são textos que se referem a objetos inanimados, ídolos, os artigos da adoração pagã e os objetos dedicados a esta adoração, esse culto idólatra, com destaque para Números 33, 52. Então, irmãos, olha aqui que coisa interessante. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corrupta de Canaã. Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando essa corrupção. Isso é que deveria ser destruído. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, seja desde o dia que saíram do Egito ou no processo da conquista de Canaã, eles foram salvos da imigração, dessa dispersão ou mesmo da destruição. Lembram-se que algumas famílias egípcias saíram do Egito com o povo de Israel. Algumas famílias egípcias tiveram seus primogênitos poupados na noite da morte dos primogênitos, porque estavam na casa onde havia sangue na porta. Da mesma forma, irmãos, que aconteceu isto lá, isso era uma amostra de que haveria oportunidade para arrependimento, haveria oportunidade. A única parte condenada à destruição consistia naquelas populações que se
engalfinharam, que se trancaram nas cidades fortificadas, como era a cidade de Jericó, e continuaram a permanecer numa atitude de rebeldia, de hostilidade e de endurecimento do coração. Dá para entender, irmãos, isto? Olha que coisa interessante. A iniciativa divina era espalhar, uma diáspora dos cananitas, mas aqueles que se trancaram nas suas cidades e disseram, daqui não saio, daqui ninguém me tira, os nossos deuses são mais fortes que os deuses, que o Deus de Israel. Estes que quiseram medir força com o único Deus vivo e que se recusaram, endureceram o coração e não aceitaram reconhecer a superioridade do Deus de Israel, estes sim foram destruídos como um juízo. No entanto, esta questão levanta um assunto, uma pergunta interessante. Se o propósito inicial da conquista de Canaã era expulsar os habitantes do seu território e não aniquilá-los, por que os israelitas tiveram que matar? Por quê? Bom, nós vamos seguindo na lição. E terminando aqui a lição da terça-feira, temos ainda mais 2 pontos para destacar. Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que essa intenção, já mencionada, era a dispersão da população cananeia. Entretanto, da mesma forma como o rei do Egito e com a maioria da população do Egito, essa gente endureceu o coração e se apegaram à sua cultura, se apegaram aos seus deuses. Isso significava destruição para eles. Então, aqui é o começo já desta pergunta tão importante. Por quê? Se Deus queria apenas espalhá-los, porque resultou em morte? Porque eles endureceram o coração, não aceitaram o projeto de Deus, não aceitaram o plano de Deus. E eu quero, então, ler um comentário aqui da parte de Ellen White, que está em Testemunhos para a Igreja, está na página 36. Achei aqui interessante e vamos trazer aqui para vocês. E aqui falando de Jericó especificamente. A cidade de Jericó era dedicada à idolatria mais extravagante possível. Habitantes dessa cidade eram ricos, riquíssimos. E Deus, que lhes havia dado todas as riquezas, eles negavam a existência de Deus e consideravam isso dádiva dos seus deuses. Tinham ouro e prata em abundância, mas como o povo antes do dilúvio, eram corruptos e blasfemos. E por suas obras, mas insultavam e provocavam o Deus do céu. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as derrubaram. Não foi o povo de Israel. Deus tinha dito que a cidade de Jericó seria amaldiçoada e que todos haviam de perecer, exceto Raabe e sua família. Esses deviam ser poupados por causa do favor que Raabe dispensara aos mensageiros do Senhor e porque ela reconhecia a soberania do Deus verdadeiro. Aqui só uma amostra, só um exemplo da razão por que Deus aniquilou, mesmo tendo como intenção apenas a dispersão. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.